Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje, a da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Galera, chegamos aí a 2.487 na nossa série e bora lá, bora ver, será que dá para chegar nos 2.500 nesse episódio de hoje? Antes disso aqui, vamos dar uma olhada como que tá antes de começar a partida. O que tá rolando aqui desde quando começamos a série, né? Então, desde quando começou a série, eu subi aí 284 pontos de rating, a galera tava perguntando, né? Então, eu nunca tinha jogado as partidas aqui de 10 minutos, tava ali com rate 2.200, então subimos aí 284 pontos. E como que tá o ranking? Vamos ver o ranking aqui do Brasil. E o ranking do Brasil, ele segue ali com o Diego de Berardino com 2.736 em primeiro, na sequência o Caio com 2.600 e depois o Cricor 2.590. E eu tô aparecendo agora com 2.487 de rating. Quem que tá aqui em oitavo? Acho que é o Marra, né? Mestre Feed Eduardo Marra com 2.500. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alcançar isso, se a gente consegue alcançar os 2.500. Vou colocar para jogar já. E vamos jogar contra um adversário aí de quase 2.500 de rate, ó. Talvez seja... Eu não lembro se eu joguei com alguém de 2.500 aqui já. Deu uma pequena vacilada aqui, eu acho. O cara criou a conta 2 de julho de 2025. Acho que eu vou abortar, hein? Vamos dar uma abortada nisso aqui. Ele mesmo abortou, sonho. Eu acho que ele olhou assim, pô, vou jogar com o GM titular, esse cara vai me denunciar depois. Porque tem uma pinta de cara que usa engine esse aqui, né? Ainda bem que ele não jogou, ó, escapamos aí, por sorte. E lancei o desafio de novo. Vamos lá, vamos procurar um adversário aqui. Podia ser alguém aí nessa faixa, né? Dos 2.500, por aí. Mas vamos lá, ó, vou enfrentar um Mestre Feed. Primeiro Mestre Feed que eu enfrento aqui, o cara é de 2.337 da Grécia. E ele tá jogando aí uma defesa Alekhine comigo. Vamos avançar esse centro, jogar aqui cavalo F3, jogando a variante clássica da Alekhine. Geralmente ficam entre esses três lances, né? Bispo G4, G6 ou D por E5. São os lances mais jogados aí na posição. Vamos ver qual dessas variantes que ele vai escolher ou se ele vai inventar alguma coisa por aí também. É que não tem muito para onde inventar, né? Cavalo C6, eu acho que dá para jogar também. Cavalo C6 é um pouco pior, mas é possível, dá para jogar essa variante. Bom, ele jogou aí com G6, veio bispo C4, ameaçando já o cavalo. Vamos jogar bispo B3. E agora cavalo G5, esse é o lance mais crítico dessa variante. E ele joga D5 que nem é o melhor é jogar com E6. Porque agora depois de D5 é muito difícil dele contra-atacar no centro. Porque eu vou ficar com um centro de peões muito forte. Então, ele até pode jogar o F6, mas depois de trocar peão toma, o bispo dele continua morto lá em G7, pois o meu centro ele está limitando consideravelmente a atividade desse bispo. Bom, ele jogou bispo G4, por enquanto não é um problema esse lance, tem que ficar de olho sempre aí na cravada, mas não parece nada muito sério. Vamos jogar C3. Esse tem uma cara feia, esse lance, hein? Porque agora depois de H3, ele vai acabar tendo que tomar. Vamos tomar de dama. E eu tô com um par de bispos, o bispo dele tá morto, zero contra-jogo. Posição assim, estrategicamente falando, tá muito feia pra ele. Vou jogar bispo E3 e cavalo D2 só pra desenvolver minhas peças. Ele vai tentar um cavalo A5 pra colocar o cavalo em C4, alguma coisa desse tipo. Eu não quero trocar peça, não quero trocar esse bispo, né, em especial. E agora ele faz cavalo C4. Bom, eu não queria trocar peça nenhuma, né? Porque ele tá sem espaço. Sempre que eu troco peça, eu alivio um pouco a posição para ele. Eu queria evitar trocas assim desnecessárias como essa. Por exemplo, o cavalo toma, ele pode até pensar em tomar de peão para jogar um cavalo D5 depois, começar a melhorar as peças. Eu não vou trocar não, viu?
Eu vou jogar um lance como um torre B1. Deixa ele trocar. Eu acho que pode ser uma versão melhor do que eu trocar em C4. Porque assim, vou ter que trocar peça, né? O ideal seria não trocar peça nenhuma. Mas já que chegamos aí nessa posição, eu poderia ter tentado evitar isso antes, né? Jogado ali um bispo C2 e depois levado o meu bispo para depois ter jogado um B3, talvez fosse uma opção. Mas vamos lá, jogar bispo C1, tô ameaçando expulsar esse cavalo daqui. C5 eu tomo mesmo, acredito que ele não vai conseguir recuperar esse peão tão fácil. Sigo aí com um par de bispos, muito espaço. E lá na frente eu vou ter que jogar um G4, provavelmente. Mas tem que preparar bem isso, né? Não vamos na loucura, senão acaba dando chance aí para ele. Uma posiçãozinha bem confortável de jogar. Vamos jogar B3. Expulsar esse cara daqui, vamos piorar esse cavalo. Agora bispo E3, eu volto o cavalo para o jogo. De olho ali em C5, que é a única ruptura que ele tem para criar contra-jogo. Ele vai em busca do C5 de novo. Só que agora eu posso pensar em começar a abrir essa posição, porque afinal de contas eu tenho um par de bispos. Especialmente esse bispo, se ele começa a jogar, ele vai ficar muito forte. E esse lance acaba dificultando também o C5. Ele vai ter que jogar mais sólido ali com C6, porque ele não quer abrir a posição de jeito nenhum. E aí eu vou ter opções, né? Eu posso jogar C5 fechando, começar a expandir, que aí eu vou expandindo dos dois lados aqui. É um plano. Será que já? Já faço C5? Eu vou jogar um bispo D3 primeiro, manter um pouquinho mais a atenção. Também que ele tem um dama 5. Olha, ele quer melhorar esse bispo. Vamos lá, eu vou jogar C5, fechando, com a ideia de B4, B5. Caramba, você vai mesmo vir aqui desse lado? Ele tá querendo jogar bispo E7 e G5. Ah, esse aí não vai funcionar. Vou mandar um G4 de uma vez. Que a minha ideia é tomar. Se ele toma de G, rei H1, quem vai ocupar a coluna sou eu, né? E deixa eu trazer esse rei para H1, sem definir nada ainda. O detalhe é sempre manter a atenção, sem definir. De repente jogar um torre G1, torre G2, trazer a outra torre para G1. E eu ainda tenho o contrajogo lá do outro lado, né? Se precisar eu fecho aqui com G5, G5, H4, H5. É, a posição só o branco joga, né? Jogar um torre G1. Ó, ele veio com dama 5. Querendo arrumar alguma confusão aqui do outro lado. Eu vou jogar um torre G2 para defender esse peão, ameaçar B4. Se ele jogar dama C3, acho que eu volto a dama para D1, defendo o bispo, depois ataco essa dama. Vou ter que ter um pouco de paciência na posição. Caramba, você quase ficou sem dama aqui, cara. Porque B... Como é que é isso aqui? É... Bom, se eu jogar B4... Nossa, ele tá quase sem a dama, né? Que agora... Como que eu ganho essa dama dele? Se eu jogar dama D1 e bispo C1... Dama C3, torre B3... É, o tema aqui é a dama, quase sem casas. Eu acho que eu ganho a dama dele aqui, hein? Só que eu preciso tirar essa casa, a casa 4. Essa casa que é importante. Bora lá, vamos jogar dama D1, tirando a casa de A4 dele. E a minha ameaça é bispo C1.
Pô, mas ele tem dama C3. E eu não tenho... Caramba, como é que ganha essa dama? É... Ah, entendi. Agora eu entendi. Eu tenho que jogar dama C2. Porque aí eu ameacei bispo C1. Ele vai ter dama 4 ainda pra colocar a dama ali, né? Ah, ele tem dama 6 também, né? Tá, mas dama C2, vai. Dama C2, acredito que é um lance bom na posição. Porque eu ameaço o bispo C1. Se ele jogar dama A6, ele tá levando a 4 já. Tá meio ferrado nessa posição. E dama A4 também eu troco as damas, faço B5, eu tenho o peão passado de C. A posição continua muito azeda para ele, né? Isso que é a verdade. Posiçãozinha feia. Bom, para variar, estamos na base do café aqui. Mas essa tá mais ou menos tranquila por enquanto. Meu adversário não conseguiu criar muita coisa. A Arlequina é uma defesa difícil de se jogar. Não recomendo muito, não. Às vezes para surpreender o adversário. Mas no geral o branco sempre fica um pouco melhor. Sempre com mais espaço. Ó, ele jogou aí A5. Se eu jogar bispo C1, ele tem que jogar dama A4 forçado. Daí eu posso trocar peão toma e B5. E aí, estrategicamente falando, ele tá perdido, né? Vamos jogar bispo C1. Ele jogou o dama A4. Apesar de não ganhar a dama, eu tenho uma vantagem tremenda agora depois de B5. Porque, por exemplo, depois de peão toma, bispo toma. Eu já tô ameaçando o cavalo, eu tô ameaçando o peão. Se ele jogar torre B8 cravando... ele tem torre B8 cravando. Bispo toma, torre B8. Porque aí eu jogo um torre B2. Será que é melhor eu tomar de torre mesmo? Eu vou tomar de torre mesmo, que eu ameaço invadir a sétima. A posição dele tá muito ruim. Posso até jogar um trocando aqui em F5. Isso aqui pode ser interessante para ele não ter G5 mais. Já vai começar a cair as coisas aí na posição dele. Par de bispos, peão passado. É aquele tipo de partida que meio que você ganha sem calcular, né? Porque se bem que nessa série eu já ganhei muitas sem calcular, né? Eu acho que das 44 aí que eu ganhei, umas 40 foi sem calcular. Mas essa é uma partida que é muito mais estratégica, assim. Então você vê que não tem tantas complicações e nem tem tantas formas dele complicar a partida, né? Que não tem G5, sempre tá caindo F5, não tem sacrifícios, então não tem nada. É aquela posição desesperada que o cara foi dominado estrategicamente, né? Então, o que ele tá querendo fazer? Porque eu tenho um torre B7 aqui, né? Será que ele tá querendo sacrificar? Cavalo por? Peão por? Mas aí esse torre por leva... Esse bispo por, eu tomo... Sabe o que eu vou fazer? Lance pra torturar? Nem vou deixar ele sacrificar. Eu podia jogar torre B7, vai. Mas eu vou jogar bispo E3, que ele nem sacrifício ele tem. Vai ser bem na tortura aqui essa partida. E se eu quiser, eu posso até fechar, ganhar esse peão e depois pensar em fazer alguma coisa. Hum, Vamos ver aqui. Acho que eu vou jogar bispo C2 para ir atrás daquela... Tô só pensando se vale a pena trocar tudo. Troca, bispo B5. Troca.
Acho que eu posso fazer isso já. Vamos tomar em F5. Porque ele vai ter que tomar de G. Porque tomar de E ele enfraquece esse peão. Daí eu tomo já. Aí eu jogo torre B7. Ameaçando o cavalo. Aí eu posso trocar. Simplifica de novo. E bispo B5. Eu ataco o cavalo. E vou ganhar o peão de A. Ficando assim com o peão a mais. No final com um par de bispos. Peão a mais passado. E vamos aos pouquinhos aqui convertendo a vantagem. Que é um final bem ganho esse daqui. O cavalo dele quase não tem casas. E ele ainda tem que lidar com esse peão passado ali de C. Bom, vou tomar agora em A4. Vai tentar o quê? Um cavalo G6 para cavalo H4. Mas aí cavalo G6 eu jogo rei G2. Se cavalo H4, rei G3. Bom, e aí... Vou trazer o rei. Agora... Talvez melhorar o bispo para um bispo H4. Ele vai tentar impedir isso. Vou trazer o rei para F3. Bom, tem que ver como que eu vou ganhar a posição, mas talvez eu tenha que levar meu rei até B5, né? Talvez. Mas vamos ter que ir bem aos pouquinhos aqui. Olha, decisão meio arriscada aí por parte dele. Mas pode ser, vai. Eu vou jogar um bispo D1. Que a minha ideia é trazer o rei. Eu poderia jogar um H4 fixando, mas aí eu posso dar a ideia de bispo D8. Então vou jogar bispo D1 para rei E3. Porque agora eu ameacei tomar em H5. E quando ele jogar H4, que é único, eu jogo o bispo H5. Ele vai ter que voltar o cavalo e cai H4. Aí vai cair o segundo peão. É que aqui ele ajudou também. Sempre que ele avança os peões, ele facilita para os meus bispos ter um ponto de ataque. Antes eu teria que criar ali um ponto de ataque. Ele ajudou bastante, bastante a posição. Bom, aqui eu acho que ele vai abandonar a partida já. Porque tá bem claro que vai cair esse peão e ele não tem lance. Pô, essa aqui foi um domínio estratégico, né? O cara acabou cometendo pequenos deslizes ali, pequenos erros, só que a posição foi ficando ruim, até chegar um ponto que a posição desmorona, né? Bom, eu vou jogar um A3 para não ter B4, não ter a casa B4. Ele vai tentar A5, aí eu volto o bispo e tomo o peão de... Vamos voltar o bispo agora. Porque a ideia é colocar meu bispo em F6 e empurrar o peão de H até a promoção. Se ele jogar, por exemplo, rei C6, eu jogo o bispo F6. Cavalo B5, eu posso tomar, rei toma, H4, e aí ninguém segura esse peão mais, o peão vai promover. É duro jogar isso aqui, né? Que não deixa o cara fazer um lance. Tudo que o cara pensa fazer dá errado na posição. Vamos lá, ó. Revisão da nossa partida. Vamos revisar aqui o que rolou. Jogamos aí contra essa Alekhine, fiz 89.1 de precisão, 85.2 ali para o meu adversário. Vamos ver aqui no lance a lance. Antes disso, antes de começar aqui, se de repente você me acompanha, você está querendo melhorar no xadrez, tem uma novidade para te contar, que nesse mês de agosto você vai poder entrar para a Chessflix com uma condição especial. Né? Se você não conhece, a Chessflix é a nossa escola de xadrez. Aqui é o melhor lugar para você aprender xadrez comigo, com outros grandes mestres, pois você tem ali um treinamento estruturado nas nossas trilhas de treinamento, independente do seu nível. Se você está começando agora ou se você já é um jogador experiente e quer chegar ao nível de mestre, dentro da Chessflix você tem ali a sequência de aulas exatas do que você precisa conhecer sobre tática, sobre as aberturas, sobre estratégia, sobre finais, de acordo com o seu nível. E assim você pode ir progredindo aqui dentro da Chessflix nas nossas trilhas
E além de aulas ao vivo, cursos complementares, como meu método de treinamento, acervos de abertura, meio jogo e finais. Então, tudo o que precisa para evoluir no xadrez você encontra aqui dentro da Chessflix. E entrando para a nossa lista de espera, que o link está na descrição desse vídeo, nesse mês de agosto você pode se tornar aluno com uma condição especial, pois é meu aniversário, mas quem vai ganhar o presente são vocês que acompanham aqui o canal. Vocês vão poder entrar para a lista de espera e se tornar aluno por um valor bem abaixo do valor normal, beleza? Então já entra para a lista de espera da Chessflix para não ficar de fora e vamos fazer aqui a nossa revisão da partida. Deixa eu colocar aqui, vamos ver o que rolou lance a lance. Primeiro eu tenho que colocar aqui mais uma vitória, senão eu vou esquecer dessa parada. 45 e vamos ver aí. Esse Mestre Feed jogou meio mal a posição, né? A posição da Lecchini. É um pouco culpa da abertura também, mas aqui D5 é um lance que já não é legal. Você vê que a vantagem já sobe das brancas. É melhor ele jogar com E6. Jogou D5, F4. Ele dá que a posição é teórica, mas é aquilo que eu já falei aqui. Não é porque a posição é teórica que ela é boa. É uma teoria ruim essa daí. E aí, um erro estratégico grave, né? Porque acaba com toda a tensão no centro. E aí eu fico com um centro monstruoso. Ele tá com o bispo morto lá em G7. Olha lá, aqui eu errei, cavalo D2. Porque é o detalhe que eu deixei ele trocar uma peça. Né? Eu podia ter jogado... Porque como é que é? Se dama E2 jogar cavalo A5, provavelmente vai ter um lance aqui para não trocar peça, né? Bispo C2, cavalo C4, bispo C1. E aí tá vindo B3 depois e eu evitei qualquer troca de peça. Então aqui um erro estratégico meu também, que eu fui perceber depois, que eu permiti trocar uma peça. Não que eu vá ficar pior, nem nada desse tipo, ainda tá quase um ponto aqui de vantagem, mas não precisava, aliviou a posição dele. É que o conceito aqui, gente, é o seguinte, você tem vantagem de espaço, você quer evitar trocas desnecessárias. Você tem pouco espaço, você quer trocar peças para conseguir mais espaço para manobrar. Então eu dei uma ajuda aí para ele no que eu fiz o cavalo D2, que eu permiti essa troca, né? Mas de qualquer forma a posição segue difícil ali para ele. Meu C5 ele acha que foi ruim, acha melhor manter aí a tensão com o rei H1, fazer o G4 rápido. Meio que eu joguei o plano, só que foi um pouquinho depois, né? E aí ele faz B6, aqui um erro decisivo que envolve não só a parte estratégica, mas a tática, né? Pô, tinha lance melhor do que o B4? Como é que é? Já prendi a dama dele? Bispo D2, dama 3. E agora? Eu tenho algum lance que prende a dama já? É que o computador já vai destruindo aqui. Tome F5, vai pro mate ali. Não, eu fui xadrezinho, simples. Fui lá atrás da dama. E aí o final tá morto. Estrategicamente já era. Tem nenhum contra-jogo. Não, esse final aqui dá pra ficar jogando muito tempo com ele. Esse final é gostoso de jogar, né? Bom, chegamos aí a 2.492, o que acaba não interferindo muito ali no ranking, porque a gente tem que passar os 2.500 para passar uma posição ali, chegar em oitavo, mas estamos lá, estamos quase. E com isso, vamos chegar no final desse nosso vídeo de hoje. Se você está gostando da série, deixa aquele like no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, todos os dias tem vídeos novos por aqui. E vamos encerrando e até a próxima.